Então, seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, onde se discute a direita e também vista pela direita. Esta semana tenho comigo o Miguel Morgado, recém-regressadinho de férias, aliás, como se vê pela cor dele, e temos aqui o Vasco Rato, que ainda não foi de férias, também como se pode perceber pela cor. Bom, eu também ainda não fui, mas eu tenho a vantagem de naturalmente já ser bronzeado. Por isso, o que é que temos para si hoje? Olha, vamos começar pela regionalização e pela proposta, mais um namoro do PSD ao PS, para a revisão constitucional. Vamos ao programa de Carlos Moedas para a Câmara Municipal de Lisboa e também ao Ministro Eduardo Cabrita. Para finalizar, vamos conhecer o Far West à portuguesa, o mesmo a dizer, as cenas de pancadaria em pleno Reguengos de Monsaraz. E eu vou começar pelo Miguel. Miguel, primeiro, a proposta da revisão constitucional do PSD. Então, eu acho que nós devemos voltar a este tema da proposta da revisão constitucional quando ela for finalmente entregue na Assembleia da República, porque ainda não foi, não é? Por enquanto foi feita uma apresentação. Já se conhece os detalhes. Só algumas as propostas, e eu acho que há propostas que justificam que nós percamos depois aqui mais uns minutinhos noutro dia D. Hoje valia a pena mencionar que no âmbito dessas apresentações que foram feitas junto dos mídia, o Paulo Mota Pinto, um distinto militante do PSD e responsável por este projeto de revisão constitucionalista também. Constitucionalista, foi juiz do Tribunal Constitucional e, portanto, é ele o responsável por este projeto de revisão constitucional. Deu uma entrevista no Expresso onde ele, no fundo, diz que o PSD de Rui Rio e de Paulo Mota Pinto está aberto para discutir com o Partido Socialista o caminho para a regionalização, chamemos assim, porque, enfim, envolve o referendo, etc., mas, no fundo, seria o caminho para a regionalização. O que é que eu quero dizer sobre isto? Enfim, a entrevista não teve muito eco, não teve muita expressão, pelo que eu pude perceber, mas, normalmente, com as declarações do Paulo Mota Pinto é isso que acontece, ficam sempre ali na reserva da indiferença. Mas, neste caso, somos nós que temos que amplificar isto. Estás a ser mauzinho. Somos nós que temos que amplificar aqui esta nota que ele deixa, evidentemente sancionada por Rui Rio, porque isto corresponde, ou se quiser, é o sintoma, mais um sintoma do erro estratégico que o PSD leva nestes últimos anos sob a direção de Rui Rio. Que é andar aos beijinhos ao PS. Andar obcecado com aquilo que chamam reformas, isto não é reforma coisíssima nenhuma, reformas que alegadamente só se poderiam fazer com o apoio do Partido Socialista e, portanto, subordinados à agenda do Partido Socialista, e este é mais um exemplo. A regionalização será feita, ou pelo menos o caminho será começado, quando o Partido Socialista bem entender, portanto, o PSD irá a reboque, se continuar com esta orientação, irá a reboque do Partido Socialista. Mas o problema é mais grave do que esse, porque nós estamos a falar de uma experiência de transformação constitucional e administrativa do território do país, e não vale a pena virem com os exemplos que na Europa todos os países são regionalizados. Nós vivemos num país que teve os últimos anos, provavelmente os últimos 20 anos, a assistir a uma corrosão das suas instituições sem fundo no poço. E, portanto, nós estamos no pior dos momentos para experimentar essa divisão administrativa, política, do território, que serviria apenas para o PS, PSD e o PCP, que ainda tem essa esperança, dividir os despojos do país. Isto não serve o desenvolvimento do país, isto serve apenas para os partidos. O PS garante que se mantém com todos os níveis de poder. Sim. Na maior parte do território. Ou o PSD criou um filme. É mais caciquismo. Nós só estamos a falar de caciquismo e estamos a falar de simulacro de transformações do país. Eu devo dizer o seguinte: eu acho que o país está excessivamente centralizado em Lisboa. Eu sou daqueles que acham. Mas é diferente fazer descentralização e regionalização. E eu sou a favor de mais medidas de descentralização. O governo do PSD e do CDS entre 2011 e 2015 levou a cabo aquela que para mim é a orientação que o país deve seguir, de progressiva descentralização de competências, e muitas foram descentralizadas, na educação, na saúde, nos transportes, e que devem ser acompanhadas também de descentralização de responsabilidades e de recursos. Coisa que foi travada depois com o governo de António Costa. Portanto, o que nós estamos a falar não é de descentralização do país, que é necessário. Mas porquê é que achas que o PSD era contra a regionalização? Porquê é que aparece agora uma proposta onde se prevê expressamente um acordo com o PS nesta matéria?
Eu digo-te porque é que o PS de António Costa e o PSD de Rui Rio querem fazer a regionalização. Primeiro, são convictos regionalistas lá pelas razões deles, e, enfim, são as intenções subjetivas que para mim são irrelevantes. Mas o facto político objetivo é este. Rio não vai deixar nada da sua presidência, do PSD, não vai deixar marca nenhuma, mas, enfim, deixamos agora de parte o Rio, que é líder da oposição, portanto não tem tantas responsabilidades como um Primeiro-Ministro em funções. Costa, que provavelmente vai ser Primeiro-Ministro durante 8 anos, se calhar até durante 12 anos, não sabemos, não é? Não vai deixar nenhuma reforma atrás de si. E, portanto, ele quer deixar um marco que te possa dizer, fui eu, enquanto Primeiro-Ministro, que fiz este belo serviço, que é um belo serviço que ficará por muitos e muitos anos. E com implicações graves no país gravíssimas, para décadas. Gravíssimas. Pois não é fácil reverter isto. Não é? Isto é impossível de reverter. Um processo de regionalização é impossível de reverter nem numa geração, nem 2 gerações, nem 3 gerações, porque os argumentos de descentralização que são aplicados à regionalização são aqueles que serviram, por um lado, a pseudo-democratização da eleição das CCDRs, que é apenas um embrião da regionalização, por um lado, e esta loucura feita com o acordo do PSD de reverter as fusões de freguesias que processo que teve lugar em 2012, 2013. Vale a pena recordar que um dos autarcas que na altura fez com afã e entusiasmo uma grande fusão, grande no sentido que foi em grande proporção, de freguesias, foi António Costa quando é Presidente da Câmara agora. Exatamente. E agora patrocina... Nós estamos a falar de um grau de desorientação política e de instrumentalização do país ao serviço de pequenos projetos de poder que me parecem francamente deploráveis. Portanto, eu espero que não haja acordo nenhum entre o PS e o PSD para esta revisão constitucional, que, volto a dizer, tem outros aspectos que nada estão relacionados com a regionalização, mas eu quero deixar essa discussão para depois, para não misturar as coisas. Espero que não haja esse acordo, e se houver, era isto que eu queria dizer aqui, o PSD tem de ter consciência, eu sou militante do PSD, como as pessoas sabem, o PSD tem de ter consciência de que este assunto, que vai ser levado ao referendo se as coisas seguirem este curso, sim, vai fraturar o PSD ao meio, vai deixar o PSD ainda mais vulnerável, o PS ainda mais forte e provavelmente vai levar a uma mobilização do povo da direita contra este projeto, que vai deixar a direção do PSD que defender este projeto na situação de máxima vulnerabilidade política. Ainda mais fragilizado. Vasco, desgeneralização. Bem, antes de mais, só nos faltava esta, não é? Quer dizer, eu estou de acordo com o Miguel. Quer dizer, também me parece que o país é excessivamente centralizado e, curiosamente, está cada vez mais centralizado. Portanto, custa muito levar a sério uma proposta desta natureza, vindo tanto do Costa como do Rio, que na prática, nos últimos 3, 4 anos, têm colaborado para centralizar mais, estatizar mais o país. Portanto, desse ponto de vista, por exclusão de partes, o que me parece é que se trata de um projeto justamente para criar mais uma camada de cargos políticos e networks de boys, etc. E caciquismo. Etc. Caciquismo, etc. Agora, parece-me haver aqui um problema com esta entrevista do Paulo Mota Pinto, que é típico deste tipo de entrevista, é a falta de noção política. O que é que queres dizer com isso? Quer dizer, eu admito que o Paulo Costa Pinto possa ser um excelente... Paulo Mota Pinto, um excelente técnico, e até que esta proposta contenha aspectos positivos do ponto de vista técnico, não sei, não consigo avaliá-la desse ponto de vista. Agora, politicamente é um desastre, não é? Nós temos um vice-presidente do PSD a dizer que está disposto a fazer a regionalização, porque na prática é isso que está a dizer. Mais do que isso, está disposto a alterar o processo de referendo. Porque eu recordo que, da última vez, houve um referendo não vinculativo e, entre as linhas, o que aqui está a ser dito é que o referendo, mesmo que não haja 50%, passa a ser vinculativo, mas pior do que isso. É que também se vai deixar cair aquela regra, que no fundo é o duplo referendo, aquela regra que diz que todas as regiões propostas terão também de aprovar por referendo. Portanto, o duplo referendo cai. Ou seja, traduzido por miúdos para as pessoas... Facilita-se o processo. Dá-se cabo do referendo. Quer dizer, basta que haja 10 ou 20% da população e pronto, passa. Quer dizer, portanto, isto parece-me ser uma forma
uma forma um bocado estranha de democratizar o sistema, não é? Isto é o pecado original, começa logo mal, com uma falta de legitimidade. Se isto acontecer assim, nestes termos, o processo não terá qualquer tipo de legitimidade. E depois também acho que com todos os problemas que o país tem, etc., isto não é prioridade. Isto não é prioridade. Claramente não é uma prioridade. Quer dizer, reflete um bocadinho aquilo que o Miguel disse. Portanto, achas que o Miguel tem razão quando diz que é Rui Rio a querer deixar alguma marca da sua passagem por presidência do PSD? Quer dizer, só se o Rui Rio quer deixar uma marca péssima, porque isto é uma coisa que não voa, quer dizer, não tem aderência à direita. Portanto, eu não sei exatamente o que é que o Rui Rio quer deixar marca, se é esta a marca, é uma marca péssima. E depois houve também, há uma outra coisa que ele diz na entrevista, que é o PSD teve a preocupação de, e tenho aqui o jornal, libertar o projeto de alguma ganga ideológica. E ele diz isto em relação à última proposta de revisão constitucional. Quer dizer, um projeto de revisão constitucional, o que se quer de um partido reformista é que tenha mesmo um conteúdo que seja vinculadamente ideológico. Portanto, isto é mais daquele lero-lero, aquela lenga-lenga, não é? Do centrismo. Quer dizer, e acho que esta direção está completamente desorientada e espero que isto acabe rapidamente. Quer dizer, acho que o PSD... Deixa-me só duas notas sobre isto ainda. Paulo Mota Pinto, em 2009, na altura era Manuel Ferraleta, o presidente do PSD, se bem me recordo, pronunciou-se também sobre a legislação, porque falava-se da legislação no caminho para as eleições de setembro de 2009. E ele, na altura, disse que a legislação era um disparate, que havia muitas outras prioridades do país. Enfim, agora conviria ele justificar porque é que se tornou adepto da ideia. Segunda nota. Nós tivemos, a propósito da descentralização e das preocupações de realmente descentralizar o país, que tiveram nos antípodas das prioridades deste governo, que já leva 6 ou 7 anos de existência, com o caso deplorável que foi da Agência Europeia do Medicamento. Eu lembro muito bem porque eu era deputado. Candidatou-se Portugal à Agência Europeia do Medicamento, porque na altura a Inglaterra ia sair da União Europeia, Londres é que tinha a Agência Europeia. Enfim, vocês conhecem o processo. Então queria-se atrair isso para Portugal. Qual foi a cidade que o governo escolheu na altura? Lisboa. E foi por grande pressão. E depois na altura, inventou para fazer cedências a Rui Moreira. Claro, e foi por pressão, não foi só do Rui Moreira. Muita gente, no Parlamento e fora do Parlamento, começou a dizer que ele era um grande disparate, que afinal de contas, essa conversa da descentralização era pura retórica para enganar os portugueses. E então, a Agência Europeia do Medicamento não veio para Portugal, optou-se pelo sucedâneo, que era o Infarmed para o Porto. E vocês bem viram o processo deplorável, lamentável de um país do terceiro mundo, como é que isso acabou. Portanto, a regionalização não serve para descentralizar coisíssima nenhuma. Serve para tornar o país ainda mais refém dos partidos ossificados que temos. E do Estado. Bom, você está com o Cor do Dinheiro, já sabe que o Dia D é o programa aqui no âmbito do canal. Já agora aproveito para dizer que esta matéria das opções do PSD eu vou tratá-la amanhã na edição matinal da Cor do Dinheiro, porque na semana passada, num almoço público, eu questionei o Rui Rio sobre esta matéria. Mas fica para amanhã e haveremos a voltar a isto também na próxima semana. Bem, segundo ponto da agenda é a apresentação da candidatura do programa do programa de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa. Porquê é que escolheste o tema? A apresentação do programa do Carlos Moedas, candidato aqui de uma coligação liderada do PSD à Câmara de Lisboa, foi recebida com uma relativa indiferença mediática, teve pouca expressão mediática. Parece-me ser injustificado. Fizeram 2 acusações à candidatura do Carlos Moedas desde maio, enfim, para fazer acho que toda a gente sabe, eu sou amigo do Carlos Moedas, por isso não serei aqui exatamente imparcial, mas fizeram-lhe 2 acusações críticas pela sua candidatura. A primeira é que ele não era capaz de liderar uma crítica política forte contra o poder socialista na Câmara. E o segundo é que ele não tinha ideias para a cidade. Bem, nós tivemos o mês de junho... As 2 estão a caminho do desmentido. A primeira, eu quero ser mais enfático, a primeira foi desmentida. Vamos lá ver uma coisa. Neste processo lamentável, deplorável, que nós já comentámos aqui, do Medina Gate, do ponto de vista político, foi Carlos Moedas que liderou aquela crítica. Porque não foi o Chega, não foi a Iniciativa Liberal, que chegaram muito atrasados a este problema, nem foram as lideranças nacionais da oposição, que ficaram caladinhas. Foi o Moedas aqui em Lisboa que liderou as excessivas fases deste processo lamentável que Medina geriu com os pés, com mentiras, com chantagens e com ilegalidades, como é o caso da exoneração do encarregado de proteção de dados, mas enfim, nós já falámos sobre isso.
Agora, com o programa, eu acho que chega à segunda fase do desmentido, quer dizer, ninguém pode-se dizer que não se gosta do programa, ou que acha as ideias mais disparatadas ou menos disparatadas, mas ninguém pode dizer que ele não tem uma ideia do que é que quer para a cidade. Em primeiro lugar, eu vou só escolher aqui duas ou três pontos do programa que me agradam. Eu acho que é uma boa ideia conseguir tirar-se a espinha ferroviária que separa a cidade do Rio. Lisboa, esperemos depois da epidemia, é uma cidade que tem de explorar a sua posição geográfica, não só por razões do turismo, mas para fornecer qualidade de vida. Marítima, virar-se para a água. Eu, por acaso, não gosto muito desse lero-lero, para utilizar ali a expressão do Vasco. Nunca gostei muito dessa expressão do mar, essas coisas todas. Sempre achei que isso também era uma retórica política para enganar papavos. Nem sempre. Não, mas esquecendo a parte retórica, de facto Lisboa tem que estar ligada à água. Mas não é só isso, repara. O ponto é este. Lisboa tem grandes potencialidades para atrair imigrantes de luxo, gente com muito dinheiro para investir, com grandes ideias, que escolhe Lisboa para investir porque é uma capital pequena, segura, mas tem de ser aprazível, com os serviços a funcionar, etc. Isso é possível. Lisboa, no futuro, pode atrair esse tipo de pessoas. Nós temos um grande problema demográfico, da ausência de capital. E, portanto, mas tens um complexo de metade do país contra quem é rico e contra quem tem alguma coisa. Pronto, até pode ser, mas depois os empregos que essas pessoas criariam seriam, enfim, bem recebidos pelos portugueses. Mas o que eu ia dizer é que tornar a cidade mais coerente, mais aprazível, mais compacta, para mim são boas ideias e depois levaria ao problema do terminal de contentores. Enfim, se calhar um dia podemos discutir isso, mas e o Carlos também faz menção no programa. Os outros dois aspectos que me parecem importantes é a devolução de rendimentos. Ele diz que os 32 milhões de euros que a Câmara recebe de IRS, do IRS, as pessoas que não sabem disto, mas as câmaras têm direito a 5% do IRS que nós pagamos e têm a prerrogativa de não ficar com esses 5%. E o Moedas diz que, quando ele for Presidente da Câmara, ele devolve integralmente os 5% que cabem à Câmara para os lisboetas. Isso parece uma boa ideia na medida em que há excesso de fiscalidade em Lisboa, peso fiscal em Lisboa excessivo e o orçamento da Câmara de Lisboa, que é gigantesco, tem sido utilizado por Medina das maneiras mais perversas que nós temos visto. E, portanto, haver disciplina, haver contenção por essa via, a mim parece-me importante. E o último ponto. Ele promete uma grande reestruturação em nome da transparência do combate à corrupção e ao compadrio na Câmara de Lisboa. Isso tem de ser uma prioridade de qualquer candidatura. Já tem menos de 10 mil votantes a partir deste momento, Miguel. É verdade, mas apesar de tudo acho que é uma mas eu acho que deve haver coragem para propor reformas, sem dúvida. Vasco, candidatura de Moedas. Candidatura de Moedas. Bem, eu começo por dizer que entre Moedas e Medina, com Rui Tavares, responsável por direitos humanos e cultura, quer dizer, não há escolha possível. Quer dizer, o meu voto vai para Moedas, obviamente. Mas já percebeste porque é que o LIVRE se junta ao PS? O LIVRE não acrescenta nada. Não acrescenta nada, mas retira alguma coisa. Irá retirar durante vários anos. Acrescenta uma variaçãozinha. Não, claro está. Mas os fretes pagam-se caro, pagam-se bem, aliás. Bem, mas há uma coligação, está certo. Agora, eu não gosto particularmente do programa, ao contrário do Miguel. E não gosto do programa porque não é suficientemente diferenciador. Carlos Moedas, espero que estejas a ouvir aqui a crítica do Não, o Carlos do Vasco. Provavelmente não estará a ouvir-me, já desligou o aparelho e tal. Mas não gosto do programa por uma razão muito simples. Quer dizer, parece-me que o programa sofre um bocado de esquizofrenia. Quer dizer, por um lado, é um conjunto de borlas, não é? Seguros para toda a gente com mais de 65 anos de idade, transportes públicos para os netos e para os avós. Creches gratuitas. Exato. Tudo gratuito. E depois, vamos reduzir o IRS, vamos tornar a EML mais barata. Portanto, por um lado, borlas, por outro lado, vamos tornar tudo mais barato, ou seja, mais borlas. Quer dizer, acho isto mau. Quer dizer, isto não é que seja particularmente diferente do Medina, e aí é que está o problema. Acho que o programa, as linhas mestras... Mas tu não notas uma diferença grande naquilo que são as propostas, no essencial das propostas de Moedas face a Medina? Não, claro, eu vejo isso, por isso é que comecei por dizer que entre os dois, claramente, Carlos Moedas. Esperava era mais, quer dizer... Esperava mais. Esperava mais estás a falar de um partido social-democrata e Moedas é social-democrata e, portanto, há alguma coisa social que tem que haver aqui. Sim, mas não é preciso haver tanto social. Quer dizer, não é preciso haver tanto. Já percebi. E acho que há aqui uma falta de visão para a cidade
E, finalmente, digamos que tenho um problema com esta ideia da fábrica dos unicórnios, não é? Porque esta ideia de que se pode criar de A a Z unicórnios são empresas que valem para além de um bi. Isso não é possível, quer dizer, isso em Lisboa não é possível. Não há dimensão, não temos um ecossistema que o permite. Mas Portugal já tem 4, Vasco. 4 quê? 4 unicórnios. Nenhuma delas exclusivamente de Lisboa. Está bem, mas as ideias vieram de Portugal. É nesse As sentido ideias que vieram de Portugal. Parece-me que é nesse sentido mas que Moedas é fala. essa a minha crítica ao Moedas. O Moedas diz é que no Conselho de Lisboa pode-se fazer aqui uma fábrica, etc. E o que eu digo é que não é possível. Quer dizer, estes processos exigem um ecossistema que não é limitado, ou não pode ser limitado a Lisboa, e depois todo um processo de financiamento que, claramente... Mas não me pareceu que o programa dissesse isso. Aqui, eu não tenho que estar aqui a fazer defesa de Moedas, mas o que me parece que aqui é criar as condições para aparecerem empresas que tenham essas ideias capazes de serem depois elevadas à condição de unicórnio, mas em todo quanto é sítio, no mercado de capitais, não necessariamente em Portugal. Ok, mas assim é o Startup Lisboa, portanto isso já existe, não vejo aqui também grande... E se esta é a ideia bandeira, pelo menos, portanto, eu admito estar a ser... Registro que estás agradado com o trabalho do Startup Lisboa. Não estou, quer dizer... Eu tenho muitas críticas, mas pronto, não estou agradado, estou a dizer é que para isso já existe essa coisa que é o Startup Lisboa. Agora, se estas críticas são injustas, talvez convém, enfim, explicitar melhor estas propostas, não é? Eu aproveito para dizer também que já disse ao Carlos Moedas que irei entrevistá-lo no canal Acordo do Dinheiro, precisamente sobre o programa, de maneira que vou, nessa altura, vocalizar as críticas que o Vasco está aqui a fazer. Mas eu queria só dizer, deixar esta nota política, enfim, já não programática, sobre, enfim, em jeito de balanço, depois da apresentação do programa. Depois disto, e admitindo que as críticas que o Vasco faz também têm de ser inscritas no facto de Moedas querer atingir ou chegar a um eleitorado muito vasto, com inclinações também muito diferentes, isso é importante na formação desta grande coligação contra o poder socialista na Câmara, eu, apesar de tudo, acho que eu apelo a que as pessoas percebam que em Lisboa há um candidato com experiência executiva, competência incorruptível, que tem um programa, enfim, pode ser criticável, mas tem um programa, já provou que pode liderar uma frente política em nome de boas causas, neste caso o que aconteceu com o Medina Gate, e que no regulamento eleitoral das eleições autárquicas só é Presidente da Câmara quem ganha a eleição. Não é como nas eleições parlamentares. E, portanto, as pessoas que não se revêem no poder socialista têm de pensar muito bem em setembro se querem ou não querem derrotar o Partido Socialista, e só há uma maneira de derrotar o Partido Socialista, é votar na candidatura do Carlos Moedas. Bom, eu percebo que isto é sempre desagradável falar do voto útil. Sim, temos que passar, amigos, temos que passar ao tema seguinte, senão ficamos com o overshooting de tempo no programa. E temos, em terceiro lugar na agenda, Eduardo Cabrita, que tem estado sistematicamente aqui. Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, que teve, na semana passada, a oportunidade de explicar o que é que se tinha passado com os festejos do Sporting no dia... Veja lá se adivinha. Estamos a 19 de julho. Os acontecimentos de 11 de maio. Ouviu bem? 11 de maio. Primeiro, o relatório esperou este tempo todo, o inquérito. Em segundo lugar, na apresentação do relatório, Eduardo Cabrita zurziu no Sporting. A culpa é do Sporting. A culpa é sempre dos outros, que é o Eduardo Cabrita. É, mas ele teve um grande azar, não é? Porque depois percebeu-se que ele tinha autorizado. Pronto. Tinha autorizado. A imprensa teve acesso ao ele passou por cima de tudo o que tinha sido gerido pela PSP. Tudo. Ele contrariou a DGS, a PSP, autorizou os festejos do Sporting. Tudo acaba mal. Logo, qual é a solução que ele encontra? Assumir a responsabilidade? Jamais. Não. É dizer que a responsabilidade cabe toda ao Sporting, ele não tem nada a ver com isso, e, portanto, DGS e PSP podem lá fazer os seus relatórios, que eles sempre estiveram sempre alinhados. Reparem, uma vez cabrita, sempre cabrita. Não, a mim o que me pasma é as pessoas estarem a descobrir o tipo de conduta política de Eduardo Cabrita agora, em 2021. Foi sempre assim. Ele está na política há uns 30 anos, se a memória não me falha, ele foi sempre assim. Foi sempre assim no governo, foi sempre assim no Parlamento. Eduardo Cabrita representa um tipo de político e de executivo que este governo tem tido,
que forma um núcleo duro do governo, ou seja, nós não estamos a falar do ministro ou do secretário de Estado É o círculo irrelevante. próximo do primeiro-ministro. Núcleo duro era núcleo duro de Costa, núcleo duro com Sócrates. Nós estamos a falar das pessoas que mais influência exerceram sobre o país e que combina a incompetência com a mentira, com o nepotismo e o compadrio. Reúne os defeitos todos do político e vejam que isto é um sintoma de como a política portuguesa está há muito tempo. Estas pessoas são recompensadas. Os competentes, os honestos, os que tratam os portugueses como pessoas adultas e responsáveis, esses são removidos, esses são expurgados da cena política portuguesa. Este é um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje. E às tantas já não interessa Cabrita. Cabrita já não interessa. Isto é da exclusiva responsabilidade de António Costa, que promove estas pessoas, que só conta com estas pessoas. Miguel, uma pergunta. Eu tenho a sensação que o que está a passar com o Eduardo Cabrita afeta neste momento a imagem do Primeiro-Ministro e do Governo. Porquê é que António Costa não remodela o Governo já? Pela mesma razão que Sócrates nunca prescindiu do seu núcleo duro. Costa pode prescindir de todas as pessoas. Quando às vezes amigos nossos me perguntavam, mas achas mesmo que o Mário Centeno vai sair? Quando Centeno é imprescindível, eu sempre expliquei às pessoas que Centeno era tudo menos imprescindível. A única coisa que é imprescindível no governo de Sócrates, nos dois governos de Sócrates, nos dois governos de Costa, porque são exatamente os mesmos governos, é o núcleo duro. São as pessoas que mandam, são as pessoas que decidam. Depois há um sem número, e nós sabemos como esses governos são gigantescos, há um sem número de ministros e secretários de Estado que politicamente não contam para nada. Que estão lá a cumprir ordens daquele núcleo duro. Os elementos desse núcleo duro são imprescindíveis. Esses são imprescindíveis. Era assim para Sócrates. Quem é que são os elementos do núcleo duro? É só ver quem são as presenças constantes. Era Eduardo Cabrita, Augusto Santos Silva, que agora parece que alimenta a expectativa de ser Presidente da República. Era Vieira da Silva. Vieira da Silva, mas que deixou lá a filha, não é? E a nova geração que foi formada com Sócrates e que de que Costa precisou desesperadamente para derrubar seguro e que agora também têm o seu próprio projeto de poder, mas que são igualmente imprescindíveis. O grupo à volta de Pedro Nuno Santos, que tem relações políticas muito tensas com Augusto Santos Silva, por exemplo, mas que faz parte daquele núcleo duro que forma o poder socialista como uma arma de combate. É isso que interessa. Eu estive em vários debates com Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita não se importa de, num debate televisivo, com milhares de pessoas a assistir, cometer as maiores contradições, fazer figuras desastrosas, ridículas, desde que ele cumpra a cassete, que é atacar os seus adversários, defender à prova de bala os seus ativos, neste caso, normalmente os seus líderes, ou Sócrates ou Costa. Mais nada interessa. São este tipo de qualidades que foram promovidas nos políticos portugueses nos últimos 25 anos. Nós não podemos, nós como eleitorado, como público, não podemos queixarmos da classe política que é assim assado, se nós não reprovarmos os incentivos, os mecanismos e depois as figuras, as pessoas, não é? Que corporizam este sistema. Portanto, quando eu há bocado estava a dizer, Moedas é um tipo competente, com experiência internacional. Eu próprio sei, como digo isto, mas para a política nacional isso é irrelevante. O que é relevante é ter... Há vários... É não cometer aqueles pecados fundamentais da política portuguesa. Na política portuguesa tu nunca assumes um erro por nada, nem assumes a responsabilidade por nada. Os políticos que, por assim dizer, foram expurgados da política nacional foram aqueles que assumiram que cometeram um erro e assumiram a responsabilidade por esse erro. Reparem que são qualidades que nós, portugueses, os 10 milhões de portugueses, na nossa vida cotidiana, valorizamos nas nossas relações privadas, nas nossas relações profissionais. Então, e porquê que achas que não penalizamos políticos quando fazem isto? É uma pergunta que nós temos de fazer a nós próprios. Mas é uma pergunta que nós temos de fazer a nós próprios. E eu não tenho uma resposta óbvia para isso, mas é uma pergunta que nós temos de fazer. Porque nós vemos, nós temos vizinhos, colegas, familiares, amigos. Todos eles gostam. Cometeste um erro, assumiste, és um homenzinho ou és uma mulherzinha, até a expressão que nós temos. Na política, os socialistas ensinaram-nos há muito tempo. Tu nunca assumes um erro. Nega sempre. E isto foi sempre uma doutrina, por exemplo, de um político abominado em Portugal, que era o Trump. O Trump era assim. Negar uma evidência, mesmo que ela estivesse à tua frente, nunca assumir um erro, nunca assumir responsabilidade. E o Trump, que era um mauzão, uma figura caricatural dos podres políticos da democracia do século XXI, não é? Uma aberração que tinha caído lá no céu dos Estados Unidos. Em Portugal, essa conduta é doutrina há 25 anos. À esquerda. Vasco, estamos nos 30 minutos de programa já, temos que ir às notas finais, mas antes gostava de ouvir a tua opinião sobre a questão de Eduardo Cabrita. Eu não sei por onde começar também. Não, acho que o Miguel... Eu não quero perder tempo com isso, a sério. Quer dizer, acho que o Miguel disse tudo o que é para dizer.
é Mas não te constrangedor. espanta, mas isto para mim é importante perceber. Não te espanta que António Costa ainda não tenha posto Cabrita a andar? Não, quer dizer, dá-lhe jeito. Aliás, hoje há uma sondagem no Diário Notícias que parece indicar que estas trapalhadas todas estão a começar a fazer alguma moça. Mas até agora não têm feito. Mas é útil para um primeiro-ministro ter capatazes, não é? Porque assim as críticas caem sobre aquela pessoa e caem não sobre aquela pessoa, sobre a atuação daquela pessoa, e depois o primeiro-ministro paira sobre isto tudo, não é? E quando decidir que é tempo para sacrificar, não tenho a certeza que ele consiga manter parte desse núcleo duro, porque o problema é justamente esse núcleo duro. Sim, Santos Silva já disse que queria sair, depois é a situação sustentável de Cabrita. Cabrita. Terá de sair, quer dizer, é insustentável. Agora, por enquanto, não é? São uma almofada que protege o Costa, quer dizer, essa que é a realidade e portanto, enquanto as atenções estiverem centradas no Cabrita e outras pessoas, Costa paira acima disto tudo e não é responsabilizado, quando na realidade, como diz o Miguel, é o grande responsável, não é? É ele que dá o exemplo, é ele que permite esta coisa toda. E o contraste com o último governo da direita é absoluto, não é? Portanto, a direita assumia responsabilidades, dava as más notícias aos portugueses, etc. Aqui temos o oposto e parece que as pessoas gostam. Por alguma razão que eu acho também muito estranha, não é? Bom, vamos às notas finais, onde esta semana também há aqui uma inflação de temas. Temos o Faroeste instalado em Arreguengos de Monsaraz, temos as declarações da Ana Paula Vitorino na Assembleia da República sobre a sua própria nomeação para o regulador e temos finalmente Cuba. Miguel, começamos por onde? Vamos começar, se calhar, já que estamos a falar no Eduardo Cabrita, começamos pela mulher. Pela Ana Paula Vitorino, que foi ministra deste governo, do governo de António Costa, e que também tinha uma conduta, para quem quis se informar sobre isso, que foi sempre esta, não é surpresa nenhuma. Como julgo que já foi tema aqui do dia. Mas a Ana Paula Vitorino tem uma vantagem sobre o Eduardo Cabrita, é competente. Ou seja, ela conhece as matérias. Que é coisa que eu acho que Eduardo Cabrita embora não tenha sido apanhado muitas vezes nas curvas ali na Assembleia da República, e eu também testemunhei isso, enfim. Mas o que eu ia dizer é que ela foi então foi nomeada para um alto cargo de regulação que é suposto regular o governo de onde ela vem, onde tem o marido. Regular decisões que ela própria tomou. Decisões que ela própria tomou. Aliás, o Mário Centeno é precursor nessas matérias, mas António Costa é que é o responsável por isso. Não haveria nomeação de Mário Centeno no Banco de Portugal sem António Costa e não haveria nomeação de Ana Paula Vitorino no regulador dos transportes sem António Costa. E então ela é preciso haver uma audição na Assembleia da República, a comissão responsável por essa audição fez a audição e ela fez um depoimento onde ela basicamente se defendeu dizer que, enfim, ela não era rica, não quer trabalhar em mais parte nenhuma senão no setor dos transportes e esqueceu-se de dizer que ela só queria ir para o regulador dos transportes. Ela poderia ter trabalhado para o resto das empresas dentro do setor dos transportes, que é tão vasto. Mas não, quer dizer... Até podia ser camionista, sem problema. Podia ser camionista. Mas depois passou-se um episódio mais caricato, não é? Que Ana Paula Vitorino, quando saiu de ministra, foi para deputada. Ela é deputada na Assembleia da República e ainda é. Não é? E, pasme-se, era deputada desta comissão responsável pela sua audição. E, nessa qualidade, quis interferir na produção do relatório escrito sobre o seu depoimento. E, ao querer alterar o seu próprio depoimento por escrito, quis incluir como resposta ao deputado do PSD que a tinha inquirido, a propósito da mais clara manifestação de nepotismo, não é? Marido e mulher no governo, marido no governo e a esposa que está agora vai para um cargo de regulação que regula o governo onde está o marido. É um caso claro de nepotismo, quer dizer, é a definição clássica de nepotismo. E então ela devolve, por escrito, não é? Lembrou-se, mas mais tarde, devolve a acusação como uma acusação de misoginia. Portanto, vejam, nós estamos a dar aqui um passo grande em que estamos a utilizar a wokeness americana, não é? Dos feminismos e da defesa das... Explica lá às pessoas o que é o wokeness. Bem, isso se calhar temos uma oportunidade para explicar. Mas, enfim, todo este grande movimento em defesa das minorias, etc., para se proteger de acusações de nepotismo. Portanto, se alguém que calha ser um homem, que é o caso do deputado do PSD... Estamos a ser misóginos na crítica. Portanto, a crítica de nepotismo a uma mulher socialista não pode acontecer. Isto são sinais de intimidação democrática. São sinais de intimidação democrática que devem ser repudiados. E vale a pena nós passarmos em imagem esse parágrafo que ela quis incluir. Vai aparecer aqui, Vasco.
Sim. Atenção, estamos a exagerar no tempo hoje. Vamos ser breves. Aqui o problema, eu devo dizer que eu pessoalmente até gosto da Ana Paula Vitorino e reconheço-lhe competência, mas há aqui uma situação que é muito, muito complicada. Quer dizer, a senhora era deputada e estava a ser ouvida por uma comissão parlamentar. E depois voltou a ser deputada e convenceu o grupo parlamentar do Partido Socialista, aparentemente, a alterar um relatório a que ela teve acesso como deputada. Dito de outra forma, quem é ouvido, quem é nomeado para funções semelhantes, depois não tem acesso a estes relatórios. Pois é. E, portanto, já desde o princípio se vê alguns dos problemas de transparência que esta nomeação acarreta. A outra coisa é que a Ana Paula Vitorino disse que corrigiu o português no relatório. Isso simplesmente não é verdade. Quer dizer, e não é verdade... Mas não pode ser ela a corrigir, Vasco. O ponto é este, pode ser verdade, mas não pode ser ela a corrigir. Tem que vir alguém a fazer aquilo. Eu sei, mas a tentativa de minimizar essa questão foi, foi só uma correção. Não foi o português, foi na página 6, foi na página 11, que eu tenho aqui as correções. Não é? Tenho aqui as correções todas. E na página 22 pediu-se para acrescentar. Quer dizer, isto não estava presente. Pediu-se para acrescentar. Já não é um problema português, doutora Ana Paula. Não é um problema de português. Portanto, para além de tudo o resto, há aqui um problema de processo. E esta reação foi provocada pelo deputado do PSD, disse que, bom, a senhora, o seu marido, é decisor, decide sobre centenas de milhões de euros, sobre contratos, sobre indemnizações. Não haverá aí um problema, pelo menos, de transparência e, eventualmente, conflito de interesses. E a resposta é, isso é misógino. Quer dizer... Pois, o mesmo problema que o Miguel estava aqui a apontar. Claro. Bem, vamos passar para Cuba ou para o faroeste em Arganhos de Monsaraz? Enfim, sobre Cuba só quero dizer o seguinte, eu aprendi há muito... Cuba Libre. Cuba Libre. Eu aprendi há muitos anos a não interferir com aqueles estados de alma, aqueles bateres no peito, quando há transformações em curso a ocorrer noutros países, mas quero chamar a atenção para isto. Portugal, a classe política em Portugal e a classe mediática gosta muito de aparecer como se arvorar em defensor dos direitos humanos quando está em causa a Hungria, a Polónia, países da União Europeia, que para todos os efeitos são democracias, com limitações, mas são democracias. Cuba e companhia. Mas nós temos uma grande parte de pessoas com responsabilidades, inclusive com representação parlamentar, que defendem, neste caso, o regime cubano, implantado por Fidel Castro no final dos anos 50, um regime concentracionário, com campos de concentração, fuzilamentos em massa, esmagamento das liberdades individuais, esmagamento da dignidade da pessoa humana, todas aquelas coisas que nós dizemos que são sagradas para nós, foram destruídas por estas décadas de regime cubano. Isso vale para muitos outros regimes que são defendidos aqui em Portugal por vários políticos, deputados, gente que opina com grande autoridade nos meios de comunicação social. Vale a pena chamar a atenção para isso, para nós não nos esquecermos. Eu recordo que nas gravações do Nikita Khrushchev, quando ele já tinha sido removido, as famosas gravações das memórias dele, ele lembra que num episódio da crise dos mísseis de 61, quando o John Kennedy era 62, quando o John Kennedy já era presidente dos Estados Unidos, Fidel Castro pediu a Khrushchev para não hesitar em lançar uma guerra nuclear, que Cuba estaria disponível para fazer esse sacrifício, se Cuba fosse a rezar, não haveria problema. Isto Khrushchev diz nas suas memórias. Portanto, nós estamos a falar de Fidel e dos seus descendentes, que fizeram loucos assassinos, que são saudados como grandes heróis históricos por uma parte importante da classe política portuguesa. Vasco, Cuba. Certo. Rapidamente, antes de irmos ao faroeste. Subscrevo tudo o que o Miguel disse e acrescento uma coisa. Os Estados Unidos não têm relações comerciais significativas, há assim umas poucas exceções, mas aparentemente o problema de Cuba, da miséria, do subdesenvolvimento, é os Estados Unidos. Não interessa que Cuba pode ter relações comerciais com mais de 200 países, não é? O problema é os Estados Unidos. Ontem vi um artigo de opinião de uma professora que está na Escócia, no público, salvo ver, uma coisa deplorável sobre a culpa é dos americanos, mas enfim. Bom, meus amigos, vamos passar ao Far East, Alentejo não é Far West, é Far East. Miguel, as cenas de pugilato e
e atropelamento intencional em Reguengos de Monsaraz. São inaceitáveis. Eu acho que uma das coisas que choca a violência daquelas imagens das pessoas que as viram é a passividade da GNR. Eu não estava no local, portanto eu não vou estar a julgar os polícias que estavam, se puderam, os agentes da GNR, se agiram bem, se agiram mal. A mim parece-me agiram mal, mas enfim, não quero estar a fazer juízo sobre isso. Eu queria dizer era o seguinte. Há esta discussão, sobretudo no Alentejo, sobre a população cigana e as razões de segurança. Eu sempre me demarquei de estigmatização de grupos étnicos, grupos minoritários, seja Não é quais um forem. problema de xenofobia. E, portanto, acho que o discurso do André Ventura é lamentável a propósito dos ciganos, a maneira como ele se dirige, as coisas que ele diz, as propostas que ele faz. Eu acho isso sempre lamentável. O que os portugueses querem é que não haja também grupos que sejam impunes. Portanto, a questão aqui é da questão da impunidade. E se há grupos sociais daqui ou dali, uns mais velhos, outros mais novos, uns que venham daqui ou que venham dali, falam esta língua ou aquela, que tenham um modo de existência social que provoque cenas de violência inaceitáveis, o que nós temos de esperar das forças de segurança, todo o sistema de autoridade, é que haja sobre essas pessoas da mesma maneira que agiria sobre todas as outras. Ninguém em Portugal se pode sentir discriminado por ser desta etnia ou daquela, mas também ninguém em Portugal se pode sentir vulnerável e indefeso perante a lei do mais forte. Isso também nós não podemos aceitar. Vasco. Não, depois o problema, eu subscrevo obviamente o que foi dito, e o problema é que depois toda uma região passa a ter esta má publicidade, não é? Todo o Alentejo há estes problemas. Eu ontem fui jantar a Moro o Novo, que eu o recomendo, porque fugi de Lisboa ao confinamento. Quer dizer, é uma coisa fantástica, comida, quer dizer, um ambiente. A minha família é lentejana. Certo, mas o problema é este, é que tu ouves dizer que aconteceu ali, neste caso em Monserrate, e toda a região fica afetada por este tipo de coisa. Sobretudo quando depois estas coisas são reproduzidas no estrangeiro e até por essa razão a GNR tem de facto de agir. Aquilo foi lamentável o que aconteceu. Muito bem, chegamos ao final do programa desta semana. Como viu, a agenda muito preenchida e temas muito difíceis também. E também já sabe que você, o dia D, aparece aqui no canal A Cor do Dinheiro, todas as semanas, à segunda-feira, às 21 horas, salvo casos excepcionais, como aconteceu há uma semana também. Bom, resta-me apenas agradecer a sua atenção, pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, e dizer que na próxima semana, às 9, cá estaremos de novo para analisar a semana política em Portugal. Fique bem, fique por aí e até a próxima semana.